Está com o personal faixa preta da SCAR, vivendo com liberdade, exatamente. Hoje estamos aqui em um momento, né, de confraternização, né, porque a gente sempre, quando entrevista um personal faixa preta, é um momento importante para a gente, né, que é a evolução do seu marco, porque todo personal faixa preta recebe a sua placa de personal faixa preta, né? É importante destacar isso aí para a gente. Quando a gente entrevista um personal faixa preta, a gente sabe que ele passou por vários desafios, por vários processos, né? E essa personal faixa preta é uma personal faixa preta que vem cada vez mais evoluindo, né? Crescendo no seu processo de trabalho, e vocês vão conhecer a história de vida dela, né? E nós estamos agora no momento de aquecimento para o nosso grande evento, que é o nosso desafio Personal Faixa Preta da SCAR Vivendo com Liberdade. Ela até já chegou por aqui, muito bom. Esse evento vai acontecer agora do dia 20 a 26 de junho, tá? 20 a 26 de junho. E é um evento importante, porque nesse desafio a gente vai acelerar você, né, para esse grande projeto, esse projeto que a gente vai para a turma 22, se chama Projeto Personal Faixa Preta da SCAR. Por que turma 22? Turma 22 porque no dia 27 nós vamos abrir a nossa turma 22 da especialização Safe Saúde Funcional, que é justamente o que a Isabel fez. Ela entrou na especialização Safe Saúde Funcional, ela se dedicou ao processo e aí ela se tornou uma personal faixa preta, ok? Então é importante se dedicar, né, ao processo. Eu quero que vocês estejam presentes, né, para colocar na sua parede. Essa é a sua meta? Você se tornar um personal faixa preta vivendo com liberdade? É isso que você quer? Então é importante você ter em mente, né, nessa entrevista. Então presta atenção, esteja presente, esteja consciente, né? Inclusive vários personagens faixa preta já chegaram por aqui, né, também. E eu quero destacar para vocês que eu tenho todos os dias às 10 da manhã, aí tem uma aula exclusiva, né, para vocês, e às 11 tem uma entrevista. Hoje a gente está fazendo uma entrevista inclusiva a mais, né, para vocês. E eu quero destacar, enquanto estou fazendo a entrevista, né, pegue caneta, pegue papel, esteja atento, né, com toda essa trajetória, essa história. A professora Bel já faturou mais de R$ 231 mil com a gente. Ela realmente está conquistando uma vida, né, que ela merece hoje, né, por todos os desafios que nós passamos na educação física, ok? Então já se inscreva no desafio, está no link da bio também, ok? E a gente vai aqui para a nossa entrevista com a professora Isabel de Brasília. Vamos ver se ela está por aqui, cadê ela? Né? E Bel, já aparece com a sua placa aí, né? Você tá com a placa, você tá de placa, já deixa a placa aí na mão, né? Deixa eu chamar ela aqui pra gente. Brasília, né? A gente se encontrou, né, com os personagens faixa preta, muito bacana esse projeto da gente poder presentear, né, na verdade reconhecer, né, os professores que chegam na faixa preta e atingem o seu faturamento. Cadê Aqui. a Bel? Cadê a Bel? Tá aí? Olá, Olá, professora Leandro. Bel, como está você? Tudo. Tudo bem? Tá me Estou. ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Que bom, que bom. Professora, né, Isabel, né, a nossa famosa Bel aqui, a gente chama ela de Belzinha aqui. Professora Bel, a gente vai ter um bate-papo muito bacana, né, falando da sua história, dos seus desafios pessoais, né, como mulher, né, como professora, como ex-jogadora e Verdade. jogadora de vôlei, né, que você consegue aí estar conciliando a sua vida, vai ser muito bacana. Eu gosto sempre de entrar direto, né, e reto, assim, quando eu entrevisto todos os meus professores. Professora Isabel, né? Professora Bel, após ter entrado na nossa especialização SAFE, né, em saúde funcional, você conseguiu atingir um faturamento igual ou superior, né, a mais de R$ 10 mil, Sim, eu tive né, em um faturamento de mês? R$ 10.880 em maio de 2021, após ter entrado na especialização 6. Que bacana. Professora Bel, qual foi o seu pico de faturamento no mês? Né? O seu mês você mais teve um faturamento mais Maior alto que você faturamento teve? foi em dezembro de 2021, no valor de R$ 19.864,46. E eu não acreditava que para mim Caramba, seria Bel. possível. Eu não acreditava. Igual vender um programa de 10 Caramba, mil, eu Bel. tinha uma crença limitante, eu achava que era impossível. Quando eu entrei na especialização, eu falava, gente, como vender um programa de 10 mil? Isso é impossível na nossa área. E aí eu fui seguindo passo a passo, né, junto com o time Black, seguindo, né, as suas orientações, o, né, me especializei na especialização Safe, né, primeiro, depois
foi só crescendo, só evoluindo. Crescendo. Que incrível, Bel, que bacana, né, ver isso. E eu te pergunto, né, Bel, quando você entrou na especialização, nessa trajetória que você está com a gente, né, o que pode destacar para a gente de alguma coisa assim que chama liberdade para você? Liberdade, cada um tem a sua, né? Cada um destaca a sua. E uma das coisas que eu gosto muito de destacar, né, é esse ponto. O que seria então nessa evolução, além do financeiro, né, que você teve? Algum ponto que chama de liberdade para você, que você não conseguia fazer antes, você consegue fazer hoje, Ah, após ter entrado na ter diminuído especialização. minha carga horária, né? Principalmente na escola, porque eu trabalhava 12 horas por dia só na escola. E depois da escola, quando eu saía 18h30, eu ainda ia dar personal presencial. Então, assim, a minha agenda era lotada. Eu, na verdade, adoeci, né? Porque você trabalhar mais de 14 horas por dia, não tem ser humano que consiga, né? Por mais que eu sou atleta, eu Sim. adoeci nesse meio termo aí. E hoje, horários, eu tenho meu horário lá para bater minha bolinha, o horário que eu encaixo. Tenho os meus alunos online, né? Eu tenho 2 clientes da Alemanha. Então, aonde eu tô, pego meu celular e dou minha aula. Eu acreditava, assim, eu não acreditava nisso, que seria possível dar uma aula online. Então, é realmente possível, após aplicar todo o método SAFe, né? Saúde funcional com eles, e é possível. Que bacana, Bel, essa questão da carga horária é incrível, né? A gente vê muitos professores falando, né, dessa carga horária de 12 horas, né, de trabalho, né, de uma correria muito grande e acaba realmente privando a nossa saúde, né, a nossa qualidade. E existe algum fato, alguma situação específica assim que você passou a fazer e você fez que te marcou nesse momento, podendo viver, né, com essa liberdade? Alguma situação específica, assim, algum exemplo, alguma coisa assim para Eu destacar para comecei a eles? aplicar, né, a saúde funcional em mim e na minha mãe também. Tanto que depois eu criei um grupo aqui de senhoras, né? Eu dava aula para ela aqui na quadra, em frente à minha casa, e foi vindo mais alunos, né? Então, assim, eu comecei a aplicar dentro da minha casa. Inclusive, minha mãe está aqui na live assistindo. Que bacana. E você conseguiu resgatar a saúde da sua mãe, evoluir com ela? Como é que foi o Lúcia, projeto com ela? Como é o nome dela? Ai, que legal, Cerosa. Sua mãe está aqui ao vivo. Parabéns, mamãe, né, para essa filha aí que você tem, nesse projeto. Nada melhor do que ter uma filha que está aí, né, exercendo seu propósito. Parabéns aí, mamãe Lúcia aí também. E como é que foi o processo, né, com ela? O que você passou a fazer até atuando? Porque eu acho que esse período da pandemia até você nem podia ver sua mãe, né? Existe um momento assim bem desafiador também, né? E alguma coisa destacar nela que aplicando a saúde funcional que ela era mudou também na muito, vida assim, dela? um pouco nervosa, ansiosa, né? Agora ela é super tranquila. Ela tinha muito esse negócio de limpar casa, de arrumar casa. Hoje em dia ela foi transformada, né, através da saúde funcional, porque ela desce com a cachorrinha, fica lá horas. Minha mãe é dona de casa, então ela fica horas lá embaixo, sem se preocupar que tem que limpar a casa, que tem que fazer almoço. Então, assim, ela é bem mais calma. Que legal, isso Cola, é muito bom. Não tem nem como destacar, cola. não tem nem como falar, né? E Bel, e depois que você entrou na especialização, né? Você entrou nesse processo, qual foi o seu faturamento total que você teve após ter entrado na Foi especialização C de saúde de funcional? 231.902,46 centavos. Tem somado esse mês de junho. Caramba, Bel. Sem somar o mês de junho, né? Então vai chegar a 240 agora, né? Esse Vai ano chegar a passar de dois mil e 240 vinte e ou mil dois, de reais. janeiro até junho, junho não, né? Junho ainda não fechei o mês, mas está no valor de 52.411,84 centavos. Cara, então tá passando de 10 mil direto, né, Bel? E Bel, assim, se a gente for colocar em uma frase nesse momento, que a gente vai contar a tua história antes, né, seus desafios anteriores, que momento esse você vive, né? O que você pode compartilhar com a galera que está aqui com a gente, né? O que é atuar com a saúde funcional, né? O que você vive, né? Hoje como profissional de educação física, você honra a sua profissão, é possível viver de educação física, viver com dignidade, né? Podendo salvar vidas com a saúde Que funcional. a O que você saúde pode dizer para a funcional, gente? ela primeiro transformou minha vida, né? Porque
eu já era atleta, já tinha os meus hábitos, mas eu não aplicava 100% em mim, porque trabalhava mais de 12 horas por dia, né? Eu dormia mal, eu me alimentava mal. Então, assim, depois eu tenho entrado na especialização SAFE, a saúde funcional transformou a minha vida e transformou a vida da minha família, né? A minha irmã, que acabou de entrar aqui também, começou a fazer, né, atividade física, eu comecei a dar aula para ela também online. Então, assim, mudou o meio da minha família. Não foi só a minha vida e nem dos meus alunos, né? Porque eu passei a prescrever online. É algo que os meus alunos falavam, mas vai funcionar até por conta da pandemia, né? Então, assim, eles obtiveram resultados mais do que eu estar do lado deles, né? Eu prescrevi na saúde funcional, o passo a passo, né? As ações online. Então, funciona mesmo. Isso. E em você em particular, né, Bel? Vamos para uma parte prática, né? Que a questão financeira você trouxe para a gente, né? A sua carga horária realmente agora está mais ajustada, você passa a ter uma vida, né? Em relação a você, a sua saúde em si, né? Como é que era a Bel antes em relação à sua vida, né, como um todo, né? Assim, como é que era a sua vida, né? Qual era a sua rotina e qual era a sua dor principal, né, antes de entrar ali na especialização, né, antes de ter mais contato com o Sandro, também de conhecer o Sandro mais próximo. Como é que era a Bel antes? Conta um pouquinho pra gente. Sua idade, quando você se formou, como é que foram os seus desafios pessoais, e aí a gente entra nessa trajetória no momento que você entra na especialização. Mas conta um pouquinho antes. As pessoas vão te ver hoje, né? Nossa, que incrível, essa mulher existe, não existe, como é que ela é, né? E a Bel é desse tamanho, ela é líder, entendeu? Mas é craque. É craque de bola de vôlei, né? Conta um pouquinho, né? Como é que era a sua vida antes de me antes, né, Bel? formar na faculdade? Ali na parte que você começa a atuar na educação física, né? Os desafios que você passava a ter e principalmente, assim, qual é a sua dor principal, assim, entendeu? O que você sentia, né, como profissional de educação A minha física dor antes da principal especialização? era trabalhar muitas horas por dia, né? Eu trabalhava em duas academias. Minha dor principal era trabalhar mais de 12 horas por dia. Aí, após ter me formado, eu entrei na escola, então eu tinha carga cheia, trabalhava manhã e tarde, e após a escola ainda, né, depois de estar 12 em pé, desce, sobe escada, pega criança, né, das aulas, e eu ia dar personal ainda presencial, então ainda encarava o trânsito, né, e voltar, ainda depois ia para o Lago Norte, então assim, era muito contramão para mim. E a minha maior dor era chegar assim, exausta em casa. Às vezes eu não conseguia nem jantar, porque eu estava tão cansada, eu só queria dormir. Eu Olha, só queria e nessa época, assim, mesmo trabalhando 12 horas e tal, você ganhava em torno de quanto, 10 assim, mil, não por mês, chegava, mais ou menos? nunca que batia 10 mil. A minha hora-aula era R$ 60 de personal. Isso é incrível, né? E a sua hora-aula saiu de Agora quanto e foi foi para para cento e quanto após a cinquenta reais. especialização? Após R$ 150. Ou seja, você valoriza seu trabalho, honra seu trabalho, né? Isso aí também, né? E Bel, aí quando você estava no processo de entrar na especialização, né? Então é importante destacar isso. Como é que foi esse processo de encontrar o Sandro, de encontrar a especialização, né? Como é que foi esse processo, né? O que começou, como é que despertou, como é que o Sandro apareceu para você? E aí me fala desse processo de entrada, né? Como é que foi o processo de entrada e o que poderia estar te parando naquele momento para entrar na especialização? Até vamos resgatar esse momento. Você estava ali na sua 12 horas por dia, né? R$ 60 hora aula, trabalhando muito, com dignidade, mas assim, entregando a alma ali, né? Talvez não estando tão feliz. E aí, como é que o Sandro aparece? Como é que o método aparece para você para entrar na especialização? Conta um foi pouquinho desse através do meu momento para irmão, gente. né, o Carlos Júnior, ele foi seu aluno na Unieuro. E aí ele me falou: ah, o Sandro tem um método e vamos entrar, vamos fazer a especialização, que a gente vai trabalhar menos, né? Que a gente vai curar mais. Eu falei, mas que método é esse? Como funciona? E aí eu comecei a ir no Instagram. E aí, quando eu olhei assim, os depoimentos, né? Foi o que mais me tocou. Falei, mas se tem esse tanto de personal que tem esse faturamento, que trabalha, né, menos, que tem liberdade, eu vou conseguir também. E aí foi esse ponto que me marcou e que eu falei, eu vou entrar
e vou ser, e, né, não igual, mas vou conseguir atingir um faturamento desse igual a eles, porque se eles foram capazes, eu vou ser também. Que bacana, Bel. E aí, você tá naquele momento de investir, né? Você, porque toda a gente tem que fazer um investimento, né? Como diz, né? E naquele momento tinha alguma coisa que pudesse te parar, tipo, porque tem uma vozinha, né? Que fala na gente, pois é, e tal, né? Aquela vozinha normal. O que poderia ser ali um momento de dizer assim, não vou entrar, um desafio, né? Para Uma você dúvida, entrar ali. O né? que poderia ser? Será se isso funciona mesmo? Porque, assim, trabalhar no online, assim, era algo que eu tinha uma crença muito limitante. Falava, mas como é que eu vou trabalhar online? Né? Assim, eu não tinha essa percepção que funcionaria. Como é que eu vou fazer os testes nos meus alunos sem estar do lado dele? Como é que eu vou prescrever sem estar ao lado dele? Então, assim, eu tinha essa dúvida na minha cabeça. Será se isso vai funcionar mesmo? Será se não é mais um curso, né? Eu tinha essa dúvida, essa insegurança. É aquele será que dá certo para eles e será que dá certo para mim? E é legal, né, falar disso, que existem as provas e as provas assim por similaridade, né? Porque talvez se tivesse uma prova de um homem de 50 anos que desse certo, né? Tipo o Silvio esses dias, se você olhar e tal, teve alguém em particular que te inspirou, alguma aluna, alguma pessoa que você olhou e falou assim, pois é, poxa, parecida comigo, porque é a prova e a prova de similaridade, né? É importante destacar isso. Isso na construção do processo, até de venda, né? É fundamental. Teve alguém, alguma situação que chamou a atenção e fez com que Teve sim, a você Lu aí Regina, entrasse? ela trabalha em escola, né? Era a minha maior dúvida era, ué, mas eu trabalho em escola, não tem nenhum caso aqui de alguém que trabalha em escola, né? O resto é tudo personal. E aí encontrei a Lu Regina. Tanto que ela chegou a me ligar. Legal. Ela falou, Bel, a gente teve uma conversa assim de 1 hora e assim, eu vi que realmente ela aplica a saúde funcional com as crianças dela. É possível trabalhar também com os alunos fora, porque a minha maior dúvida era isso, porque eu não queria sair da escola, eu queria retenção, mas eu não queria pedir demissão, porque assim, eu sou apaixonada por crianças, né? Eu Perfeito. amo, né, dar aulas para elas naquela faixa etária. Eu trabalho de primeiro a quinto ano, então assim, eu não queria pedir demissão. Então assim, foi um ponto marcante, né, para eu poder entrar e para eu poder continuar, né, no método SAFE, porque ela me mostrou que é possível aplicar, né, em outras áreas também. Essa era a minha dúvida. Era a dúvida, né? E é bacana, a professora Lu Regina, inclusive uma samurai, né? Nossa, né? E ela tem um projeto com a escola muito bacana com a saúde funcional. Ela trabalha com crianças que os pais, né, presidiários, né, foram abusadas. Então, são escolas de baixo, realmente, diríamos assim, padrão, né, de classe social. E ela entrega algo muito poderoso para eles, dignidade, né, valorização, ela faz a meditação, ela explica os 7 pilares da saúde funcional, faz as palestras, um propósito belíssimo, assim. Tem momentos que eu até falo, até me emociona, assim, porque quando ela bota aquelas fotinhas de ver aquelas crianças, né, é algo lindo, né, e a gente está tendo cada vez mais professores, né, o Jaffer também está fazendo isso lá no Sul, né, você agora está implementando isso, e a gente acaba trazendo pais. Uma das coisas que também chama atenção é que vários professores que atuam em escola atuam com os filhos e começam a ter os pais também como potenciais alunos, os próprios professores. Se eu não me engano, ela teve uma professora da escola que foi aluna dela, que teve um resultado com a saúde funcional muito incrível e ela, né, pagando para ela também. Então, bacana, né, professora Lu, e tem tantos outros também, né? E aí, Bel, você entra. Aí você entra na especialização, você tá com o curso ali, né? Tá com o processo e conhece também o mundo paralelo, né, dos outros profissionais. Aí, quando você entra de fato, o que você viu, o que você percebeu de diferente, né? Que você tinha um mundo antes, que a gente chama da primeira era da educação física, né? Treino, né? A segunda era aquele cara inconformado, sabe que não é só treino, tem algo além do treino. Aí você entra na terceira era, né? Que a gente sabe da dimensão integral e sistêmica. Você conhece o check-up da saúde funcional, fez seu check-up aí também. Então, conta um pouquinho de quando você entrou, o que você encontrou e os seus desafios na primeira etapa, né? Ver aquele conteúdo, o curso e as pessoas. Como é entrar
Foi né, algo no assim processo. totalmente diferente. Eu nunca vi, né, um método desse, porque antigamente era só dieta e treino, né? Foi o que eu aprendi na faculdade. Para você obter resultados, né? Tanto comigo quanto com os meus alunos, eu aplicava só isso. Eu não falava de sono, né? Então, assim, eu era uma pessoa muito ansiosa que dormia pouco. Então, assim, porque eu era multitarefas, né? Assim, eu preciso ainda, lógico, sempre melhorar, né? Me organizar mais, porque, assim, eu, eu tenho essa dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e não focar em uma só, né? Então, assim, é, depois que eu comecei a depois que eu comecei a entrar, depois que eu entrei, né, no método, eu consegui me organizar mais, né, a fazer a minha agenda, a me planejar. E hoje em dia eu preciso melhorar mais ainda, mas foi um ponto assim que eu falei, eu preciso ter agenda, porque sem agenda eu não vou chegar a lugar nenhum. Então esse foi um ponto marcante, a organização. Organização, isso é porque você começa a ter, a gente cada vez mais tem falado, né, nos blocos de prioridade, e você começou até a entrar na sua Eu, agenda também, né, Bel? De você se eu cuidar, não você se tinha amar, agenda você para ter seu mim. Então, momento, né? assim, eu não sabia falar não para as pessoas, né? Principalmente para os meus clientes. O horário que eles. Ah, porque eu vou atrasar, ou porque você pode esperar uma horinha? Eu falava, sim, posso esperar. Tinha dias, Sandro, que eu dava aula 9 horas da noite. Porque a minha cliente atrasou, né? Nossa. E eu ficava esperando. Então, assim, hoje em dia eu não tenho mais isso. É o horário marcado, então é aquele horário. Depois eu não posso. Então, assim, eu consegui. Que bacana. E tem uma coisa bacana, né, Bel, que a gente fala muito aqui, é forte, mas é bacana, porque a gente passa a entender a Eu, importância de demitir aluno, né? Eu lembro de você falando, né? Eu falei demitir aluno na primeira vez, você abriu o olho assim e falou assim: o que é isso, né? Explica para eles o que é demitir aluno, né? E por que demitir aluno também. E aí nisso surge a valorização, né? Porque aí começa, né, Bel, a construção da Bel, né? Para ela se tornar personal faixa preta, para ela poder se tornar o que você se tornou hoje, é mérito seu, né? Você, né, até me arrepiei, é mérito seu. Você se dedicou, você se empenhou, você passou por vários desafios, né? Só que existia uma mentalidade, né, Bel? Então é legal você falar como é que era a mentalidade da Bel até o momento que ela começa a se valorizar, demitir aluno e começa a vender saúde funcional com a primeira venda. Então fala um pouquinho dessa trajetória, qual era o maior desafio da Bel com a Bel mesmo, né? Porque você sabia que as pessoas estavam vendendo, estava dando certo do seu lado. E dói, né? Ver as pessoas dizendo, caramba, o cara tá vendendo, o cara tá ali, o cara é faixa marrom, faixa preta. Fala um pouquinho para mim da importância dessa mentalidade e qual foi o ponto marcante para você começar a se valorizar um e dos começar a maiores vender saúde sabotadores que eu funcional. tinha era o medo. O medo é a insegurança. Ah, se eu esse aluno, eu vou conseguir arrumar Uhum. outro, né? E as minhas contas, como é que vai ficar o próximo mês? Então, o meu maior medo era, era isso. Como é que eu vou pagar as minhas contas, sendo que eu vou demitir um aluno, né? Por exemplo, aluno que estava há 4 anos comigo. Né? Eu tinha esse medo, essa insegurança de como eu ia ter outros alunos, né? E ter essa fidelidade deles. Então foi aí que eu me encorajei e falei, não, não consigo mais trabalhar 9 horas da noite, não consigo mais estar seguindo a agenda deles, né? Porque eu segui a agenda deles. Então, é, Perfeito, perfeito. E como é que foi esse processo de demitir o primeiro aluno, né? Tem alguma coisa que você possa destacar assim? Como é que você fez? Né? Você teve que lutar contra você mesmo, até porque era uma vaquinha ali, né? Que todo mês estava certinha, R$ 50, né? E aí, qual foi o dia do basta para você dizer assim, não quero mais e não aceito mais, né? Acho que tem um caso de uma médica, não sei quem sim, foi, que ela tipo abusava, né, de você realmente. E ela desdenhava de você, aquilo me deixava o momento até literalmente puto, né? Eu até foi. te dei umas chineladas, né? A galera não conhece, eu nem mostro aqui, mas eu dei umas chineladas na Bel sobre isso. Foi uma luta, né? A gente vencer isso é natural, né? Fala um pouquinho sobre esse momento e o que você sentiu depois, né? Porque o depois é muito libertador, né? Também, né? Eu não tinha coragem, né? Porque assim, foi um caso que era presencial e que foi para o online. Então, eu tive 2 casos que eu precisei demitir por conta que elas queriam que eu diminuísse a hora-aula, por estar online.
Foi Ai, esse o fator. Queriam que eu verdade. diminuísse, sendo que eu já cobrava o valor de R$ 60. Eu não aumentei. Era esse valor há 4 anos. Eu não tinha os reajustes durante os anos. E aí eu falei, não, eu estou me especializando, né? Falei, estou investindo em mim, estou investindo em conhecimento e eu vou manter essa hora-aula. Não é possível diminuir, por mais que esteja online, né? E assim, com os meus materiais também, né? Os meus alunos trabalhavam com os meus materiais e era o meu tempo. Eu falei, eu estou doando o meu tempo com vocês, a hora marcada, e não quer dizer que eu não estou presente ao lado de vocês que eu vou diminuir a minha hora-aula. Então foi esse embate. E aí chegou o ponto que eu falei, eu não aguento mais, tá me fazendo mal, né? Eu tô assim, tá me sufocando o meu horário, porque por mais que eu não estava do lado deles, eu estava aqui esperando eles chegarem para poder dar aula para eles, né? Então, eu tinha que esperar do Ok. mesmo jeito, né? Foi esse ponto marcante aí que eu falei, Uhum. não aguento mais essa pressão, não aguento mais ter que esperar aluno, ter que fazer a agenda deles, cumprir a agenda deles. E tinha o problema também, Sandro, que eu dava 12 aulas no mês e quando eles desmarcavam, queria repor as aulas, todas as aulas que eles perderam. Eu falei, não tem como eu ficar repondo todas as aulas, eu tenho mais alunos. Então, assim, estava lotada, porque eu Perfeito. saía repondo até dar as 12 aulas. Então, eu falei, não aguento Nossa. mais. E aí eu demiti esses. E, e como é que foi essa sensação de ser protagonista, né? Porque isso é bacana, porque a gente fica refém, eu sei que eu já senti isso há muito Uhum. tempo, com a mãe fica com aquele medo, né? E aí eu sempre falo uma frase, né? Se você tem medo, o que você faz quando você está numa dúvida de agir, Bel? Quando você está com medo, o que você tem que fazer muitas vezes é uma ação, né? O que você tem que fazer quando você É, está com medo? eu, eu te liguei, né? Eu te liguei, Sandro, eu não aguento mais, me ajuda, o que que eu faço, né? Escrevi lá no grupo, né, a situação que eu estava passando. Então, assim, é algo que me encorajou, foi todo mundo falar para mim, Bel, demite. Eu falei, mas como que eu vou demitir? Eu preciso, né? Eu preciso desse dinheiro, eu preciso, né, desses alunos. Falou, não, você vai demitir. Aí foi no momento que eu falei, então, se o time está comigo, se o Sandro está me aconselhando, né, eu vou fazer isso. Aí eu tomei coragem e aí tanto que eu demiti foi logo os dois online, né, que estavam me dando problema com essa questão de hora-aula, essa questão de ter que repor as aulas, né? Eu já Desvalorização, né, Bel? muito, Desvalorização muito, total, assim, né? eu me senti assim muito para baixo, porque eu falei, se eu dou 12 aulas, né, para o aluno ter que dar mais 4, mais 5 aulas de reposição, então assim, a pessoa não pensa em mim. Como é que eu vou repor esse tanto de aula, né? Se eu já dava 3 vezes na semana, aí às vezes eu dava aula no sábado também, né, no feriado, Nossa, era uma loucura. loucura, Não loucura, tinha mais. loucura. Isso é um desafio. E aí você começa essa trajetória e começa a fazer, né, o processo de dominar a saúde funcional, né, com o método SAFe. E como é que foi sua primeira venda, né? Porque aí surge, né, você está lá com o check-up, a consulta e todo o processo acontecendo. Como é que foi sua primeira venda e quando é que a ficha caiu, né? Sim. Porque tem um momento que a ficha cai, né, Bel? Caramba, não tem volta. Né? Que a gente sempre fala isso, né? Não tem volta. Como é que foi sua primeira venda e quando é que a ficha caiu literalmente para você que você podia prescrever, sentar do lado do aluno, né? E aí trazer também sua primeira venda internacional, né? Que é bem bacana A destacar minha isso aí primeira também, né? venda foi quando eu mandei o check-up, né, para a pessoa, e aí ele não queria responder o check-up. Foi para um senhor, né, senhor, que ele falou: não, mas esses Ai, valores não cabem no meu bolso, eu não quero ser monitorado. Foi o que ele falou, né, que foi aquele cara que tem um monte de pino na coluna, e eu acompanhei ele sim, durante sim. 3 meses. E aí ele falou, não, eu vou responder o check-up. Ele respondeu, e aí eu comecei a monitorar ele online, e as aulas foram online. Então essa foi a minha primeira venda.
E como é que foi o processo de venda? Você apresentou uma proposta para eles? É até legal você destacar, né? Qual a diferença que você apresentava antes e você passou a apresentar depois, né? E por que que ele fechou, né? Como é que foi esse processo de venda, né? Qual foi a sensação de começar a vender a saúde funcional, né? Ele Para falou assim uma que pessoa também, nunca né? tinha visto uma profissional de educação física aplicar uma avaliação daquela, com tantos parâmetros, né? Com tantas perguntas. E eu conheci ele mesmo estando longe dele, né? Eu conheci todas as dores dele, né? A insônia, a ansiedade, não bebia água. Então, assim, foram pontos que ele falou, como que você, né, conseguiu descobrir sem estar me conhecendo pessoalmente. Então, foi algo que ele achou muito interessante. E foi esse ponto do check-up. E algo que ele não conhecia também trabalhar no online. Ele nunca tinha trabalhado no online, teve resultados, porque ele tinha muitas dores, né? Por conta desses pinos na coluna. Então, eu consegui trabalhar com ele de forma de não estar ao lado dele. Então, foi isso que ele sentiu mais impactado, né? Como uma pessoa, né? Uma personal trainer conseguiu, né, diminuir as dores dele sem ele estar presente, sem eu estar presente, né, ao lado dele. Bacana. E esse aluno, o faturamento total com ele foi de quanto? Quanto é que você conseguiu Eu fazer de vendas cobrava no dele, total com era ele? 2 vezes na semana, aulas de 30 minutos, né? Era personal presencial, só que online. Ele pagava no valor de R$ 880. Uhum. Que bacana. E aí, no caso, você fechou um Foi, programa de 8 semanas com ele, e aí ele passou, por pagou mês. R$ 880. Cara, então foram dois. 3 Quantos meses meses. foram com você? 3? Total deu quanto, Bel, de faturamento e vendas com ele? Então, 8. Deu uns 2.500, mais ou menos, né? Mais ou menos. Né? O total de vendas, né? Então, só para ter claro, então, era 800 e quanto cada mês, vezes 3 deu quanto no Deixa eu total? ver aqui, Fala deixa eu pra fazer as gente, vamos contas. ver. Deu 2.640. R$ 2.640 e de faturamento. Me fala a relação esforço e impacto, né? O esforço. Qual foi o esforço que você teve, né, para esse trabalho em relação ao anterior que você fazia e qual o impacto que você teve em relação a resultados com ele? Eu Isso é não legal destacar, precisava, né? né, tá me deslocando, até porque ele mora lá no Lago Norte, então assim, fica bem distante, né? Eu tinha que sair, eu dava aula em Águas Claras, então era totalmente contramão. Ter que sair, me deslocar, pegar trânsito, né? Fora o estresse, porque assim, tá trabalhando o dia inteiro, depois ter que ir lá no presencial, né? E voltar. Então, assim, a gente não conta só aquela 50 minutos. A gente conta o Sim. tempo que eu tô indo e o tempo que eu tô voltando, né? De deslocamento. E assim, foi uma liberdade, porque aonde, por exemplo, eu tô lá jogando vôlei, né? Isso acontece. Eu treino no horário de meio-dia e eu atendo meus clientes lá da Alemanha, eu coloco meu celular lá e dou aula para eles. Então, assim, é uma liberdade, é algo que eu faço assim, que eu tô mais leve, né? Do que estar sempre ali do lado do aluno. Tanto que eu tô assim, eu reduzi em 70% meus alunos presenciais. Né? Hoje eu só tenho 3 alunos presenciais de personal e o restante é online, né? Não tenho mais. Não Muito bom. Isso é liberdade. Dá pra tenho... jogar vôlei com calma, né? E Bel, e me conta um pouquinho sobre essa fase, né, de prescrição, né, com a saúde funcional. O que que muda, principalmente, né? O que que mudou? Vamos comparar a Bel prescrevendo antes, igual esse caso desse senhor, né? O que que mudou na Bel, né? Qual foi a visão da Bel, a visão sistêmica integral com a saúde funcional? Por exemplo, se fosse antes, você prescreveria o que, como, e depois o que que você passou a fazer, né? O que que mudou de fato, né, na sua abordagem com um Antes, profissional de eu só educação física? prescrevia a musculação lá, ó, foi onde que eu aprendi. 3 de 12, 3 de 15, 3 de 16, né? Eu aplicava só essa metodologia e falava para o meu cliente procurar um nutricionista para controlar a alimentação. Então, era só exercício e dieta. Não existia sono, não existia
beber água, não existia número de passos, né? Não existia dormir bem. Então, assim, com a saúde funcional, tudo mudou. E até, vamos até tomar uma água junto, né? E Bel, e a questão também deles em relação a você, né? Como é que você se sentia como profissional de educação física antes a questão da valorização, do reconhecimento, do seu sentimento, né, como profissional de educação física? E você se via mantendo essa vida? Imagina você vai casar, aí tem que casar com Não, filho. Você se foi via nessa vida antes? Você pensei. pensou até em desistir da educação física? E hoje você vê uma perspectiva, né, atuando com a saúde funcional, né, com o MedSafe, né, para uma vida Não, eu próspera, não né, me com a educação via física? assim. Eu falava, eu imaginava assim que eu não ia conseguir viver mais de 10 anos com esse ritmo de vida. Porque sem dormir, doente, trabalhando mais de 12 horas, eu falei, não aguento mais. Não aguento, assim, gritei por socorro. Eu falei, não dou conta mais, assim. A minha família também me via que eu estava doente, né? Então eu falei, eu preciso Perfeito. procurar algo que eu diminua a minha carga horária e que eu tenha paz, que eu tenha liberdade. Porque, assim, muitas das vezes, Sandra, eu ia dar aula, assim, angustiada. Sentimento, assim, nossa, eu preciso ir, mas eu não tô dando mais conta, eu não tenho mais forças. Deus, me dá uma luz, um caminho, porque eu não tô dando conta mais. Então, assim, foi algo que, assim, transformou a minha vida, porque eu não estava dando conta mais. É, ainda mais uma sexta, né? Uma quinta à noite, às vezes uma sexta. Olha, eu já dei aula Também. sexta-feira, 10 horas da noite, né? 9 horas da sei lá, você se sente assim. A pessoa tá super bem, né? Você tá dando atenção para ela, mas você tá largando tudo ali, né? É um desafio. É um desafio mesmo. E Bel, e aí você passa a estar prescrevendo, né, saúde funcional, passa a vender os programas. E aí me conta esse processo, né, para se tornar personal faixa preta, né? Qual foi o mês e como é que foi essa sensação? O que você fez para se tornar personal faixa preta? O que você passou a fazer, né? E aí já numa mentalidade faixa preta, né? Como é que foi, né? Qual foi o mês que você se tornou personal faixa preta e como é que foi essa sensação? O que você fez para Tem. acontecer? Porque tem que virar a chave, né? Tem que começar a Eu virar a me tornei chave ali, faixa né? Conta preta pra no gente. mês de maio, né, de 2021. Faturei R$ 10.880. Como eu fiz isso? Seguindo o passo a passo do programa, né? Seguindo exatamente passo a passo, né? Fazendo as lives, né? Fazendo os grupos e oferecendo para os meus clientes e apresentando também os resultados, né? Porque assim, o aluno, ele também tem essa dúvida. Como, né? Como eu vou pagar um programa sendo que é online, né? Então eles também têm essa dúvida na cabeça deles. Então, com as provas dos meus alunos, eu consegui, né, ter essa autoridade para poder fazer a venda. Que bacana, Bel. E aí, me conta assim, né? Você chega, vê esse valor na sua conta, né? Você fazendo a venda. O que é realmente, né? A galera que está aqui vendo você, sua trajetória, né? O que é se tornar um personal faixa preta, assim, até para dizer assim, poxa, eu passei, né? Desses 10 mil, estou vivendo isso passa a ser uma realidade. O que você pode dizer que você sentiu naquele mês? E claro, não sei se ela está por Ah, aí, né? Você recebeu tem a aqui, sua plaquinha junto com aí, as medalhas. né? É. Então, assim, o que é, né, essa sensação de poder, né, sentir e pertencer a um grupo aí Ah, de é sentir profissionais? liberdade. É sentir, assim, que eu sou capaz, que é possível e é realmente acreditar no processo. Acreditar no processo. E aquela sacada, assim, se eu for dizer assim, olha, vocês que estão aí, né, que para não desistir, para vocês seguirem, qual que é o principal fator para a Bel, né, que acredita que seja o ponto de virada para se tornar um personal faixa preta, muitas É vezes? acreditar em você e acreditar que é possível você ter esse faturamento. Porque, assim, eu tinha uma crença limitante de como vender um produto de 10 mil. Eu tinha vergonha de oferecer para os meus clientes. Então, assim, em fevereiro, eu até anotei aqui. Em fevereiro deste ano, eu vendi, né, um produto de personal online por 10.800. Então, eu fechei assim, né, em um mês,
o meu faturamento de fevereiro foi 16.747,35 centavos. Porque, assim, eu acreditei e eu ofereci. Porque muitas das vezes a gente tem a vergonha de oferecer um produto desse valor. Só que aí eu fiz a consulta, né? Eu fui presencialmente, fiz a consulta, mostrei como é que é o trabalho, que é diferenciado, que não é só treino e dieta, né? Que eu trabalho com a saúde funcional, né? Com a higiene do sono, com os pilares lá que nós trabalhamos dentro do processo, né? Então, assim, foi algo que quando ela falou um sim, eu falei, se eu tivesse falado um valor maior, ela teria pagado. Então, assim, eu fechei esse plano aí de 6 meses, né? De 10.800. Então, assim, você que está com dúvida, né, de entrar na especialização Safe, acredita, porque é possível. Não tenha dúvidas, vai ter do mesmo, se você quer, né? Muitas das vezes a gente se limita a não ter o dinheiro para poder pagar, mas eu só com uma venda eu paguei a minha especialização. Então é possível. Acredite no processo, Que bacana. porque vocês irão alcançar também aí a faixa preta, assim como eu consegui. Bel, você tá falando até diferente. É. Você mudou, cara. Você mudou muito. Caramba, gente. É porque a gente acompanha, né? A gente vê as pessoas que... Eu sempre falo isso, né? Avança que é um avanço, né? A gente chegando aí a mais de 1.000 alunos e tal. E a gente percebe que quem segue o método, né? Existe uma pergunta que eu sempre falo para todo mundo, né? Igual o seu aluno fala assim, qual é a chance de eu emagrecer com o seu método? Você dizer 100%. Né? Por que 100%? Porque se você seguir, dá certo. Né? Tipo assim, sabe? Então, assim, segue o passo a passo, né? Então, você acreditou, seguiu, teve a humildade, mas tem um ponto que ele é marcante, né? O seu dia do basta mesmo, né? O meu foi aquele, né? Que eu tive aquela crise de pânico e ansiedade que me fez uma reflexão. Tem algum momento na tua história que você chegou para você mesmo e dizer assim, o seu dia do basta foi quando, Bel? Tipo assim, cara, eu não aguento mais isso. Eu preciso mudar, encontrar uma coisa nova. Eu preciso acreditar. Tem algum momento assim que você fala assim que foi o seu buraco, até da jornada do herói, né? Dizer assim, tava aqui embaixo. Tem alguma coisa para destacar assim que você fala assim, olha, isso para mim foi o dia do meu basta? Foi dois momentos, né? Foi com os meus alunos que eu tinha que ficar esperando, né, até 10 horas da noite para poder dar aula para eles. E também foi quando a minha outra aluna falou que no online eu teria que dar mais que 3 aulas por semana, por conta de ser online, porque eu tinha fechado um valor com ela presencial e veio a pandemia. E aí eu aceitei. Eu não aceitei. Eu falei, Nossa. não, quem faz a minha hora-aula sou eu, né? O meu trabalho vai continuar o mesmo, eu só não vou estar ao seu lado. Então eu falei, não aguento mais essa situação, não aguento mais essa pressão. O aluno tem que mandar no meu trabalho. Eu falei, basta, não quero isso mais para minha vida. Fui lá e demiti esses 2 alunos, né? E falei, vou me especializar e vou ser uma profissional diferenciada no mercado. Foi aí que eu falei, não aguento mais. Não aguento mais essa pressão de aluno ter que mandar no meu trabalho. Eu falei, basta, chega, não aguento mais. Aí demiti alunos, fui de cara na especialização. Muito bom, muito bom. A gente perceber isso, né? Porque o medo às vezes toma conta da gente e eu vejo alguns desistindo também, né, da profissão. E falta realmente o método, né? Falta o método, muitas vezes até para poder realmente vender, né? E é justamente isso que eu quero trazer para você. Agora falando como se fosse com faixa branca, né, Bel? Você faixa preta aí, na verdade já de 2º grau, já passou de 100 mil no ano de faturamento. Fala bem o basicão, tipo basicão mesmo, assim. Tipo assim, a pessoa buscou a Bel como personal. É a rota, né, do check-up, né? O que é o check-up, o que é uma consulta, como fazer a oferta dos seus produtos para poder, por exemplo, fazer uma venda de 10 mil, como você fez com uma única pessoa 10 mil. Bel, para eu demorar para fazer uma venda de 10 mil, demorou mais de 7 anos assim com o método, entendeu? Eu lembro o primeiro dia que a primeira pessoa pagou 10 mil, eu falei, gente, é possível. E você em tão pouco tempo, né, já conseguiu, e a gente está vendo pessoas mais rápido ainda conseguirem. Mas eu quero que você traga para eles assim, olha gente, como é que era antes que eu fazia uma oferta
né? Antes você falava, quero personal com a Bel. Pá. E como é que é agora todo o processo, utilizando os gatilhos mentais para fazer a oferta? Explica um pouquinho resumido pra gente, como é que era antes e como é que é Sim. agora e por que dá certo, Antes né? eu somente mandava um texto, né, para o meu cliente, né, oferecendo os meus serviços, e eu não conseguia impactar, né, com, com o meu trabalho, aquela cliente, né? Eu não conseguia olhar no olho dela, né? Eu não marcava uma consulta. Então, assim, eu oferecia, aí recebia um não e estava tudo bem, né? Eu não continuava o processo com aquele cliente, não conseguia estar mostrando realmente o meu valor, o que eu trabalhava, né? Eu não tinha específico uma esteira de produtos, né? Porque às vezes eu ofereço algo para o meu cliente que naquele momento, né, ele não está podendo investir. Então, assim, eu não tinha outros produtos que eu poderia, por exemplo, encontrar uma vez no mês com ele, né? Ou até mesmo, às vezes, o aluno quer presencial. Também eu tenho muito, né? Eu tenho clientes que têm essa procura. Por exemplo, às vezes ele me quer presencial, só que ele não pode pagar, um exemplo, 3 vezes na semana. Então eu faço somente uma vez na semana com ele e o restante eu faço monitoramento online. Então, assim, tem que explicar que tem vários produtos, né, para aquele aluno. Então, antes eu já recebi um não e já desistia daquele cliente, né? E às vezes isso me paralisava, né? Que eu tinha essa mente, não consegui vender, né? Não consegui conquistar aquele cliente, eu vou desistir. E vamos para essa parte, né, final aqui. Bel, se a gente tiver realmente, né, que trazer aí uma... Talvez aquele momento quando você entrou comigo, você perguntaria, será que dá certo? Será que é para mim, né? E hoje você vive uma nova realidade, um novo momento. Qual seria a sua pergunta hoje, né, para mim, a pergunta do milhão de hoje, para esse momento da Bel, né? Uma Bel que está conquistando muitas coisas na vida, né? E seus desafios para essa nova etapa. O que você teria de pergunta para mim nesse momento? O que eu posso fazer, né? Continuar fazendo para poder atingir meus 200K no dia 31/12. Muito bom. E eu posso até adiantar para você, você está no caminho certo, né? Hoje você já é do nosso time Black, né, de mentoria. Você está cercada de pessoas, né, que estão blindadas, que estão no caminho, conhece pessoas que estão nesse caminho, inclusive que atuam também, né, na parte de escola, né, também. E eu acredito que agora você focar realmente nessa única coisa, ou seja, você tem um potencial, né? Você tem um potencial, você é uma professora muito capaz, muito eficiente, atuando com a saúde funcional. E lembra, você fez uma venda de 10.800 por uma pessoa. E aí a gente pensar, quantas vendas você precisa nesse nível para poder atingir esse faturamento, né? Então, se você conseguir isso uma vez, é sinal que você sabe fazer, né? Entendeu? Então, é como aquele primeiro dia que você aprende a dar aquela manchete, que você vai, né, acerta, né, que você faz aquele... Sabe aquela defesa do peixinho que bate no bloqueio e vai lá longe, ninguém acredita, aí você vai lá e você faz até peixinho, rolamento, né? Porque assim, eu lembro muito bem, né? Que eu jogava, era tipo um livro na época, eu não tinha livro, mas batia no bloqueio, ia lá na China pegar. Caramba, é a mesma coisa. Então você já sabe, né? Você fez uma vez e quando dá certo a gente repete. E quando a gente repete, a gente busca excelência. Então eu diria que vender programas de alto ticket, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão com você, é o que a gente vai debater muito, é criar um programa de recorrência com a Bel. Então vamos imaginar, Bel, né, que eu estava falando com vocês até esses dias. Se a gente tem uma pessoa que passou por todas as etapas, né? Fase de muita inflamação, obesa, com dor, e a gente passa por uma fase de melhora de capacidade funcional, coloca tudo ele em dia. E a gente entra numa terceira fase de reserva, essa pessoa atingiu. Ela é uma Z5, ela está bem, ela está com a funcionalidade. E por que largar a Bel? Não larga a Bel. Olha, aí você faz um programa de todo mês, um encontro 497, uma recorrência no cartão, ou 997, 497. E aí o que você vai fazendo? 1, 2, 3, 5. Você pode colocar eles em um grupo também para economizar energia. Então, assim, pensar, se eu tenho que faturar 200 mil, eu tenho que ter 16.666 por mês. Ou o teu mês tem um pico,
né? De 25. Você já chegou em 20, por que não pensar em 30, entendeu? Então, o que você pode fazer? Então, é pensar nesse modelo de negócio e sem você também se matar, né? Entendeu? Não adianta chegar em 17 mil por mês e também voltar à vida anterior. Então, eu acredito que agora, cada pessoa que chegue para você, você tem uma nova oferta. É como se a pessoa não soubesse jogar vôlei, ela aprende a jogar vôlei com você, e aí quando ela aprende a jogar vôlei, ela larga você. Na verdade, ela tem que manter, né? Ficar com você, porque você é a técnica dela, você é a mentora dela. E você trazer novos desafios. Pensa bem, quando eu te conheci, você tinha uma vida, hoje você tem outra vida. Ah, então você chegou agora, Sandro, tchau. Não, é aí que começa, né? Porque agora você tem sempre um novo desafio, né? Primeiro ser campeão municipal, depois regional, depois nacional e mundial, e se manter mundial, né? Sempre vai, né, ter uma nova etapa para a pessoa. E você falou, olha, você conquistou isso. Você hoje está magro, está funcional. O que você precisa fazer? Manter. E ter você como referência. Por isso que é bom você estar bem. Verdade. Né? As suas alunas quererem encontrar você. Você pode fazer tanto um encontro por mês de atualização com monitoramento e uma live com seus alunos também, tipo uma aula. Né? A Lúcia Regina gosta muito de fazer isso, você sabe disso. Suas alunas, né, que pode ser suas alunas 5, 10, 20, 30. Pô, se você tem 30 mulheres te pagando R$ 500 por mês, e por que não? Poxa, Sandro, é muito. Eu não estou falando para você fazer isso, Bel, em um mês. Estou falando de você construir. Tipo assim, olha, Sandro, no final de 2023, eu quero ter 30 pessoas me pagando R$ 500. Eu quero. E eu tenho essa capacidade. Entendeu? E o que eu vou entregar para elas? Você já vai estruturar o seu modelo de negócio. Só que você tem 30 que te pagam X, mas você tem 2 que te pagam tanto, uma que te paga tanto, então você mantém. Você vai começando a ter todas as suas fontes. O que não pode é parar de oferecer para as pessoas. Parar de oferecer quando ela chega no resultado, né, final. É uma coisa que a gente acaba errando, né, também. Né? Chegou lá, emagreceu, parou. E você tem, mas é seu objetivo mostrar para ela que ela chegou e você pode oferecer novamente. Então, essa é uma meta bem interessante de você ter uma recorrência, né, de produtos para as pessoas pagarem mensalmente, trazendo essa liberdade, entendeu? Porque a liberdade vem da recorrência. Verdade. Todo mês essa pessoa te pagando. Não é igual aquele cara te pagar 900 todo mês. Imagina, todo mês. Todo mês. Todo mês. Isso é ter 10 desse, entendeu? Então, começar a pensar nisso. A gente vai ter uma reunião agora muito importante esses dias, né? Monta um modelo na sua cabeça, traz para a gente, para essa situação. O que pode ser um produto de menor valor, intermediário valor, de uma... E outra coisa, você está sempre vendendo. Mas a base de tudo isso é você. Você tem que ser essa Bel. Essa Bel eu quero comprar. Essa Bel sorridente, essa Bel feliz, essa Bel que é exemplo, né? Que é uma grande mulher, entendeu? E as pessoas compram você. No momento que você é, Bel, acabou. E não ter medo de oferecer para a pessoa. É 10 mil para estar comigo. Você já vendeu programa de 10 mil. Verdade. Né? Para estar com a Bel, com a Belzinha. Eu sou Belzinha, mas eu sou Belzona, entendeu? É 10 mil. Você quer mais de Bel, existe. Então, quando você se dá o valor como mulher, né, como profissional, como pessoa, as pessoas valorizam isso. E quando sai da sua boca 10 mil, a pessoa até respeita. Mesmo que ela não compre. Verdade. Eu não sou facinha, né? Fez sentido para você isso, né? Começa a encaixar um modelo, né? Também. E você vai ter novos desafios agora, né? Que você vai casar. Quando é que é seu casamento? Setembro. Setembro. Ou seja, vai casar, daqui a pouco vai ter filho, né? A tendência é ter filho. Você quer ser mãe de quantos meninos? Quantos filhos você quer ter? Você quer ter um filho. Então imagina só, esse ano você está com quantos anos esse ano? 36. 36 esse ano. Então 36, 37 ali, de repente, né? Ter filho. Aí que encaixa. Porque aí você vai vender mais. Porque você vai ser mãe, né? Você vai manter a sua saúde, você vai manter os seus... E aí você vai vender bem mais. Entendeu? Você com a barriguinha jogando lá seu vôlei. E aí cabe um projeto bem legal, né? Um projeto para 40 anos. Né? O que você quer com 40 anos, né? Você quer continuar no Brasil? Você continuar o que você está fazendo? De repente tem alguma coisa que você não quer mais, né? E aí você vai dizer, olha, eu vou dar o prazo até esse período que eu não quero mais. Então você dá o limite, né, para as coisas e deu tempo ao tempo para ela acontecer. Né? Como eu falei para vocês das minhas metas pessoais para 2025.
Eu coloquei minha meta para 2025. E aí eu vou lutar gradativamente para ela e vou dizer não para aquilo. Não quero mais aquilo, não aceito mais situação, né? Sim. E aí você vai ter os seus blocos para estar com você, para estar com seu marido, para estar com seu filho. Ah, uma Abelzinha vai ser uma graça, né? Já vai nascer com uma bola, já, De vôlei. né? Ou o meninão já jogando ali, né? Também. O marido joga vôlei também, né? Joga. Ah, então já tá em casa. Fez sentido, Bel? Tá encaixando, tá leve esse momento, mas não deixe de pensar grande. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz, entendeu? Então, quando você entrou comigo, você dissesse naquela época que você ia faturar 231 mil reais, você ia faturar 19 mil em um mês. Se você falasse na rua, eu, profissional de educação física, 19 mil reais, o que iam falar de você? Você não ia acreditar. Né? Tá doida? Tá Como? louca? Né? Agora, quando você faturou 19 mil naquele mês, o que você sentiu? Eu me senti assim, que eu sou capaz, me senti outro nível. Percebeu? Verdade. Só que lá atrás você podia almejar, entendeu? Então, o primeiro ponto é você falar o que você quer. E aí a coisa vai acontecendo. Tanto que sua meta era 10, não era 20. O 20 10. veio, só que agora você está na beirinha do 20. Então, por que não falar 30? Né? Por que não falar 30? O Pedro Almeida entrou com a gente e ele ganhava 5, né? 6, foi para 37. Né? Você vê no grupo pessoas lá faturando 50 mil. Né? Quem diria? Não é verdade? Então, coloque na parede, essa meta é sua. Eu quero 200k, eu quero ser um samurai, eu quero ter minha liberdade. Né? E o que eu quero além disso? Por que eu quero isso? Né? Porque isso vai me proporcionar o quê? Entendeu? E não deixa ninguém te parar. E se tiver que modificar, ajustar, faça isso, você está no caminho certo. E traz uma mensagem final para a galera, né, que está aqui, principalmente as mulheres, professoras, né, que estão desacreditadas, né, que estão aí vendendo muito seu tempo, né, aí não consegue bater 5 mil, 7 mil, né, não consegue evoluir, não consegue chegar na sua faixa preta. Qual recado você tem para elas? Para vocês, mulheres, como eu, professoras, entrem na especialização, porque você seguindo o passo a passo, você vai ter liberdade, você vai ter faturamento, você vai ter tempo com a sua família, você vai ter tempo para cuidar dos seus filhos. E não tenha dúvidas, entra mesmo, porque é possível você ter um faturamento acima de 10 mil e é possível você ter paz, né? Que não paga, preço nenhum não paga. Você ter paz, você ter o seu tempo com a sua família, você ter o seu tempo para fazer suas coisas. Então, entra sem dúvidas mesmo. Se você tiver com medo, entra com medo mesmo, porque o método funciona. Vá por mim, porque eu tive essa dúvida há 2 anos atrás. E hoje eu estou aqui para contar minha história, porque você é capaz, né? É possível você estar transformando a sua vida. E a vida da sua família também. Então, muito bom. Bel, você tá com tua placa aí? Tô. Ela tá aí? Pega aí pra gente para tirar uma fotinha. Deixa eu Nossa. pegar. Peraí. Pega aí. Vai ser legal essa fotinha nós dois aqui, do print da tela. Olha ela aí, gente. Olha as medalhas, mostra aí pra gente. Olha meu quadro. Eu nunca tinha visto. Caramba, gente, ela é demais. Meu noivo que me deu. Gente, que máximo. É muita medalha, gente. Olha aí, vamos tirar essa fotinha, Bel. Vamos tirar esse print da tela nossa aqui. Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Legal. Bacana, ficou muito. Deixa eu tirar os comentários. Vai ficar legal aqui, ó. Desativar os comentários. Vamos lá agora. Vai ficar legal. Bel. Oi? Agora vai. Aê. Muito bom, Bel. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Siga firme aí, aproveite seu sábado aí com a família também. E esse mês de junho e julho vai ser demais. Vai ser demais. Então, a gente vai voltar para fazer entrevista samurai ainda. Vai ser muito bacana. E não vai demorar não, tá? Beijo para a família. A partir de setembro a vida muda e vai para melhor porque você merece. Parabéns por conquistar tudo que você conquistou. Muito orgulhoso de você. Tchau, 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 tchau.